clientes e amigos do Escritório de Advocacia Cleiton Casal, Sociedade de Advogados. Nós hoje estamos aqui para falar com você relacionado às medidas emergenciais que o governo adotou por conta da pandemia pelo Covid-19. Eu sou Viviane Ricardo de Mello, advogada aqui no escritório, estou aqui com a doutora Juliana Pirizari e com a doutora Juliane Matos para esclarecer para vocês algumas questões ligadas aos direitos trabalhistas, ao direito trabalhista e ao direito previdenciário. Bom, a gente já sabe que o governo editou várias medidas provisórias nesses últimos meses para enfrentamento da situação de emergência e calamidade pública que foi decretada. Entre essas medidas provisórias, algumas tratavam diretamente das regras trabalhistas, né, de como ia ficar os contratos de trabalho, a manutenção desses empregos, né, todas medidas muito importantes justamente para isso, né, para a manutenção do emprego e para a manutenção de renda, afinal de contas estava tudo parando. E uma dessas medidas provisórias que foi editada foi a medida provisória 927, que tratou de questões como banco de horas, aumentou o tempo de compensação das horas, né? Antes a CLT previa um tempo de 6 meses, dependendo do tipo de acordo, no caso de acordo individual, e de 1 ano no caso de acordo coletivo, e agora com a medida provisória isso se estendeu por até 18 meses, ou seja, o empregado que vai usar aqueles dias em casa como banco de horas, vai ter que compensar durante muito mais tempo, um período muito maior, que vai chegar a 1 ano e meio, aí 18 meses, esse período que ele ficou em casa. O que vai acontecer agora? Vale a medida provisória depois que ela caducou? Sim, gente, a resposta é sim. Vai valer a medida provisória depois que ela caducou, mas somente até o período de vigência dela. Então, o que foi acordado naquele período vai continuar valendo. A partir de agora, você tem que ficar de olho na sua relação de emprego para saber qual vai ser a legislação aplicada. E para adiantar, a legislação aplicada é a CLT, a legislação trabalhista. Lá a gente vai encontrar várias restrições ao direito do empregador de modificar as regras da relação de emprego e também algumas questões que são flexibilizadas, possíveis de serem alteradas mediante um acordo coletivo de trabalho e uma convenção coletiva de trabalho. Algumas dessas regrinhas a gente já sabe que não pode alterar de jeito nenhum. Então são as regras de saúde, higiene e segurança do trabalho, questões de férias que foram alteradas com a medida provisória. Agora já vai ficar um pouco mais difícil de se manter nos mesmos termos que estavam sendo feitos até a vigência, né, até encerrar a vigência dessa medida. O FGTS vai ter que voltar a ser recolhido nos termos da CLT e outras regras de segurança, higiene e saúde também não vão poder mais ser alteradas nos mesmos termos da medida provisória, não é isso? E também outra medida provisória muito importante que foi editada foi a medida 936, né? A doutora Juliana Pirizari, ela vai falar um pouco dela, mas importante, Ju, mudou muita coisa depois que essa medida provisória 936 ela foi modificada, foi convertida em lei pelo Legislativo? Bom, na verdade não, Vi e Ju. No caso, essa medida 936, ela também caducou, que é importante dizer, ou seja, ela não vale mais. Mas, por quê? Foi que ela virou uma lei. No dia 7 de julho, ela foi transformada em uma lei, porque o tempo de vigência de uma medida provisória já tinha acabado. Ou seja, tudo que estava previsto nessa medida provisória, agora está previsto nessa lei. Ou seja, e essa lei prevê o seguinte, é aquele programa de auxílio emergencial, de manutenção do emprego e da renda, naqueles casos que o contrato de trabalho é suspenso, ou seja, o empregado fica na casa dele, não fica trabalhando, ou mesmo tem uma diminuição no seu salário, ou mesmo no seu dia a dia, na sua jornada de trabalho diária, né? É importante falar que essa suspensão do contrato de trabalho não é o layoff, né? Sim. Porque a medida provisória 927, ela ainda previa a suspensão do contrato de trabalho para a realização de cursos fora, que também é previsto pela CLT. Nesse caso da medida provisória 936, que agora foi convertida em lei, não é uma suspensão total do contrato de trabalho, a pessoa ficava em casa. Verdade, bem observado isso, é totalmente diferente, até porque o layoff é previsto na própria CLT, né? E esse caso da medida provisória é outra suspensão. O empregado fica na casa dele e também não receberia o salário. Sim. E no caso importante falar para vocês que no caso da diminuição da jornada ou mesmo do salário, é no percentual ou de 25%, de 50% ou 70%, e só pode durar até 90 dias.
Se o contrato está suspenso, o empregado está na casa dele, é o máximo de 60 dias, o que pode ser dividido por dois períodos de 30 dias. Muito obrigada, meninas. E o empregado tem que ser avisado com 2 dias de antecedência. Esses prazos podem ser alterados, ou seja, a lei não prevê uma alteração, não prevê que eles possam superar esse período, só mesmo o presidente Bolsonaro poderia aumentar este período, que por hora não está acontecendo, tá? O que não pode, a gente pode descartar, né? Porque a gente não sabe até quando isso vai durar. Até agora não modificou nada. É bom deixar claro também, né, meninas, que o Estado, a gente vive num denominado estado de calamidade pública, que em regra está previsto para durar até o dia 31 de dezembro, ou seja, 1º de janeiro acabou, tudo volta ao normal. Esses casos de compensação, de contratos suspensos, igual a doutora Viviane falou, da medida 927, a partir deste período será contado esses 18 meses. Em regra, tá, gente? Porque a gente não sabe de nada por enquanto. E importante também lembrar que esses casos de suspensão de jornada, de salário, esses prazos, eles não podem ser usados mais de uma vez. Uma vez utilizados, a chance do empregador falar para você novamente vai diminuir seu salário, sua jornada de trabalho, falar para você ficar em casa, isso não pode mais acontecer. Ou seja, quem reduziu até agora reduziu, se reduziu por todo o período que era previsto pela legislação, então agora não vai poder renovar essa redução. Sim. E nem a suspensão. Exatamente. Seria uma vez só durante o contrato de trabalho. Exatamente. E é importante lembrar que não tem só malefícios, né? Não tem só o lado ruim para os empregados. Tem a chamada garantia de emprego. Bom, não existe a garantia do empregado acidentado, entre outras coisas. Nesse caso, o empregado que acaba se sujeitando, acaba sofrendo esses tipos de sanções, ele vai acabar tendo uma garantia no emprego desde o momento que cessar, que acabar a redução da jornada ou do salário ou a suspensão do contrato, voltou, tem a garantia pelo período correspondente, que ele ficou em casa ou que diminuiu o salário ou mesmo o horário de trabalho. E no caso da empregada grávida, ou seja, além de ter aquela garantia prevista na própria CLT, ela vai ter uma garantia de emprego prevista por essa lei, ou seja, acabou os 5 meses previstos lá na CLT, começa a garantia aqui prevista nessa lei. E ocorre que uma vez que ela começou, o empregador falou, vou começar a pagar, tem que avisar imediatamente o Ministério do Trabalho. Ou seja, vou começar a pagar essa licença maternidade remunerada para minha empregada, tem que avisar o Ministério do Trabalho para ele ficar ciente. E então, Ju, são 5 meses que a lei prevê, mais um período a mais da estabilidade da gestante. Exatamente, que a própria lei prevê, exatamente. E no caso dessa licença, a remuneração deve ser a última remuneração que ela teve antes da suspensão, da redução de jornada ou mesmo do seu salário. Certo. Meninas, tem mais um ponto que eu ia esquecer de falar, que no caso da diminuição das horas, do salário, ou mesmo da suspensão, que são os casos que a gente está falando sobre essa lei, elas devem ser interrompidas desde o início da licença maternidade, ou seja, além de ser o último salário, antes de ter esse corte, ela deve ser, isso não pode acontecer durante a... Ou seja, entrou para a licença maternidade, não está mais valendo a suspensão ou a redução de jornada, ela está em licença maternidade. Exatamente. Voltou da licença maternidade, ela teria direito a uma estabilidade pela redução, pelo tempo equivalente, aí acabou a licença maternidade, começa a correr a garantia de emprego, equivalente ao tempo de redução ou suspensão de contrato de trabalho. Isso. E aí, Ju, o que você tenta falar pra gente dos casos do INSS? Então, dando continuidade, né, ao assunto que vocês começaram, o que eu vejo que o pessoal procura bastante quando vem aqui no escritório é o tema INSS. O que acontece? Eu tenho por objetivo aqui apresentar ao segurado algumas mudanças relevantes em relação ao benefício o benefício auxílio incapacidade temporária, que ele é mais conhecido como auxílio doença, e ao benefício de prestação continuada, que é o LOAS, tá? Antes, para a gente conseguir a concessão do benefício auxílio doença, era preciso o segurado marcar uma perícia no 135 ou no acesso ao site, para que ele então passasse sobre uma avaliação médica de um perito do INSS, para que ele pudesse então avaliar se ele tinha ou não a incapacidade temporária para então conceder o benefício pretendido, tá? Só que como houve a suspensão dos benefícios, da suspensão das atividades do INSS em decorrência da pandemia,
porque a maioria das atividades eram presenciais, o INSS então regulamentou essa questão de uma forma que bastasse ao segurado apresentar o pedido, o atestado médico, juntando no site do meu INSS, para que o INSS concedesse o benefício auxílio doença, ou no caso do LOAS, ao deficiente físico, tá? O valor também mudou, porque antes o segurado recebia uma média de 91% da sua última contribuição, do seu último salário. Com isso passou a receber R$ 1.045, tá? Então estava um pouco mais fácil de pedir, porque afinal de contas é uma situação extremamente nova, ninguém sabia como ela seria conduzida, né, mediante a suspensão de várias atividades, tanto do Poder Judiciário quanto dos órgãos administrativos, como do INSS. E diante de questionamentos feitos de forma reiterada, né, muitas pessoas se perguntavam: poxa vida, mas eu só recebi R$ 1.045 e eu tenho uma diferença a receber porque meu salário era maior. O INSS então possibilitou ao segurado o pedir a diferença, ou seja, se eu deveria receber 3.000 e eu recebi 1.045, eu vou receber essa diferença. Só que tem um requisito para estar recebendo para estar recebendo essa diferença. O qual que seria? Os benefícios os afastamentos que tenham se encerrado até o dia 2 de julho de 2020. Então, se você tem o benefício com essa data de concessão, até dia 2 de julho, você vai poder receber a diferença. Que foi concedido nesses termos, né? Isso, De maneira remota. De maneira remota, exatamente. E a questão da prorrogação do benefício dessa maneira, ou seja, somente com pedido de atestado, somente com um atestado médico. Ela vai ser possível até o dia 31 de outubro de 2020, tá? Somente nos casos em que o segurado mora a uma distância superior a 70 km das agências do INSS. Senão vai ser preciso marcar a perícia de novo, porque agora recentemente, após uma longa discussão, as agências do INSS estão voltando à ativa. Então algumas agências já foram abertas, vão começar a marcar as perícias e o benefício vai ser concedido como ele era antes, ou seja, mediante a apresentação de documentação que comprove a sua doença e a avaliação do perito do INSS. Agora as agências voltaram a abrir, né? Voltaram dia 14 de setembro, elas deveriam ter voltado, mas dessa forma voltaram agora, né, somente. E aí nós temos um caso também de solicitações médicas que foram solicitadas após o 1º de fevereiro de 2020. O que acontecia? Às vezes você fazia perícia, mas não vinha o resultado dessa perícia. E aí, nesse meio tempo, o INSS fechou, porque veio a pandemia, foi tudo muito rápido, fechou. E aí, o que acontece? Eu não recebi resposta até agora, ou eu tive o meu indeferimento do meu pedido antecipado, que é esse pedido que eu acabei de explicar, que é o deferimento somente com um atestado médico. O INSS possibilitou ao segurado refazer esse pedido, a manutenção desse benefício, ou seja, eu vou pedir novamente e a data que vai servir como início para o pagamento do benefício vai ser aquela que foi indeferida ou a que não foi analisada pelo INSS. Então isso é uma grande conquista, porque esse tempo que deixou de receber, ele vai contar como um tempo atrasado. Tá? Mas para isso é preciso entrar em contato com o INSS no 135 ou mediante o acesso ao site. Tudo isso é muito novo, tanto as modificações na legislação previdenciária quanto nas relações de trabalho. São temas que estão sendo discutidos ainda. A gente estava até discutindo em relação à doença profissional, né, se o Covid seria considerado uma doença profissional. Nós vamos estudar para a gente trazer aqui numa próxima discussão. É interessante também em relação a esses casos da reafirmação da DER, né? Sim. Quando você tem o indeferimento do pedido administrativo, quando você faz um novo requerimento ainda que seja do mesmo benefício, mas um novo requerimento, isso vai contar a partir daquela nova data de requerimento, né? Sim. Então é isso que vai acontecer. Foi indeferido, teria 30 dias para entrar com recurso. Isso, mas foi indeferido no meio dessa pandemia toda, no meio de toda essa situação de atendimento à distância, que as agências da Previdência Social estão fechadas. Então isso significa que o período
que você teria que entrar com recurso, na verdade você vai entrar com um novo pedido e não vai perder aquele primeiro requerimento que você fez. Então isso é importante, né? Exato, sim, com certeza. E o INSS vai também fazer novamente o famoso pente fino. Ele vai verificar todos os benefícios, vai mandar carta para o segurado, pode ser que você, cliente, receba uma cartinha solicitando o cumprimento de algumas exigências, esclarecimentos, para que seja mantido o benefício que você recebe. Então é muito importante que você cumpra o prazo para apresentação do que o INSS está lhe solicitando, para que não perca o benefício, né? Porque senão ele vai ser bloqueado. Então esse auxílio também a gente também pode estar prestando, né? E esclarecendo dúvidas, mas realmente tem alguns assuntos ainda muito novos. Então é isso, e essas são algumas informações que a gente achou interessante passar para você, para já ir esclarecendo, tentando ter uma ideia de como vão ficar essas relações para o futuro. É claro que realmente está tudo ainda um pouco obscuro, as coisas ainda estão mudando, ainda vão, a gente ainda vai ver como tudo isso vai funcionar na prática, mas essas informações são muito importantes para você já ir preservando, resguardando todos os seus direitos, tanto com o seu empregador quanto junto ao INSS. Até a próxima!